Sem enrolação, vamos para o primeiro jogo desse sábado. Se você não entende esse painel, o link está aqui na descrição. Napoli e Spezia. Napoli vem como franco favorito aqui com uma odd de 1,27. Porém, a race do Napoli não justifica essa odd. Não vejo valor em entrar lei e Spezia numa odd acima de 12, mas eu vejo bastante valor no lei goleada no Napoli. Por quê? O Napoli só presenciou 3 goleadas nos últimos 10 jogos. E a última foi contra o Liverpool, com força total na Champions League. Acredito que o Napoli dificilmente vai golear, mesmo o Spezia sendo um time muito ruim jogando fora de casa, o 19º colocado. E agora, Inter de Milão e Torino. Torino vem como azarão, com uma odd que o painel aqui demonstra que tem valor, porém acredito que a Inter de Milão, apesar de ter perdido do Bayern de Munique, vai dar um pouco mais de foco no campeonato italiano, tentando dar uma resposta para a torcida vencendo esse jogo. Para mim não me agrada essa odd aqui de 1,51, então prefiro ficar em lei Torino a 7,40 e também no lei goleada, que acho muito difícil a Inter de Milão golear, né? Teve uma goleada nos últimos 10 jogos e 0 goleadas nos últimos 10 jogos da Torino. E agora Sampdoria e Milan. Milan também vem como favorito com uma odd que para mim não justifica. Prefiro entrar em lei Sampdoria a 7,20. Porém, essa odd, o Milan jogando fora de casa, tem que dar muito padrão para entrar lei Sampdoria. Não é uma entrada muito fácil para você fazer pré-larga. E, novamente, lei goleada, mesmo o painel aqui dando valor para goleada, eu acredito que é muito difícil o Milan golear lá na casa da Sampdoria. Primeiro, porque o Sampdoria é primeiro colocado jogando em casa, tá? Mesmo tendo uma colocação péssima. E o Milan jogando fora é o 18º colocado. E agora, Campeonato Espanhol, Cádiz e Barcelona. Barcelona veio super bem, Lewandowski indo super bem. Uma odd de back a 1,26, acho legal, mas historicamente não tem valor. Acho muito difícil o Barcelona não vencer esse jogo, porém a gente não sabe qual vai ser a postura. Jogaram todos os titulares contra aquele time da República Tcheca na Champions League, teve goleada. Se o Barcelona tirar o pé e jogar com os reservas, talvez não tenha tanto valor uma odd de 1,26. Lei acima de 10, não vejo tanto valor, porém eu acho que tem valor o over 0,5 HT. 8 dos últimos 10 jogos do Cádiz, over 0,5 HT. E 9 dos últimos 10 jogos do Barcelona, over 0,5 HT. Então é a única odd que eu vejo valor aqui. Agora, Atlético de Madrid e Celta de Vigo. Atlético de Madrid, tirando a crença, né, que sempre foi um time under, o Atlético de Madrid, 8 dos últimos 10 jogos teve over 1,5 FT, tá? E 8 dos últimos 10 jogos do Celta de Vigo, over 1,5 FT. Eu acho que essa odd aqui de over 1,5 tem bastante valor, não a 1,38, mas a partir do momento que ela passar por volta de 1,50, já após os 10, 15 minutos de jogo, eu acho que tem bastante valor. Agora, Internacional e Cuiabá, Campeonato Brasileiro. Internacional vem com uma odd aqui de amplo favorito. Novamente a estratégia é ficar em lei Cuiabá, uma odd abaixo de 10 eu fico com tranquilidade, e também o lei goleada. O Cuiabá não sofreu nenhuma goleada nos últimos 10 jogos, tá? E empatou 4 dos últimos 5 jogos, então acredito que não deve ser um time tão fácil de você golear. Palmeiras e Juventude. Palmeiras vem depois do baque da Libertadores, né? O time provavelmente vai querer mostrar uma resposta para firmar o título do Campeonato Brasileiro. O back a 1,19 acho muito pequeno, apesar da chance do Palmeiras ganhar muito grande, prefiro ficar de fora. O que eu posso arriscar aqui como scalping, under 2,5 FT a 2,36, acho uma odd excelente para você pegar alguns ticks, e também under 1,5 HT a 1,60. Se o Palmeiras começar um ritmo frenético, esquece essa odd aqui de under e começa a trabalhar talvez até na goleada, né? Goleada pagando 2,82, se o Palmeiras fizer 2 gols logo no primeiro tempo, essa odd deve baixar bem. E agora, vamos lá, jogos de domingo, Juventus e Salernitana. Juventus vem também com uma odd aqui de amplo favorito, prefiro ficar de fora, a estratégia é bem parecida. Lei Salernitana é um time que não vem brigando por nada no campeonato italiano, dificilmente vai brigar, e também no under 2,5. Uma odd de under acima de 2, under 2,5 acima de 2, quer dizer que o mercado não está esperando um jogo muito over. Então, se no início do jogo ficar aquela troca de passe e os times se estudando, esse under aí vai cair para 1,80, 1,90 rapidamente. Então, só aí você consegue pegar os 20 ticks só no scalp. Real Madrid e Mallorca. Real Madrid não tem muito o que falar, Real Madrid vem vencendo o líder do Campeonato Espanhol,
Não sabemos se vai ser o time titular agora no Campeonato Espanhol, mas dificilmente vai perder esse jogo. É uma odd baixa de 1.29, o Real Madrid normalmente não dá esse padrão de back a 1.29, mas pelo valor, pela race do Real Madrid e pela inconsistência do Mallorca, né? 4 vitórias nos últimos 10 jogos, 5 empates, eu acredito que vale esse back a 1.29 Real Madrid. Fluminense e Fortaleza, Campeonato Brasileiro, match odds acho que está muito tá pesando muito para o lado do Fluminense, não acho que o Fluminense tem isso tudo de favoritismo. Eu talvez entraria aqui em Lei Fortaleza, mas uma odd abaixo de 2 no Campeonato Brasileiro eu acho difícil, tem que ser um time com muito padrão, então prefiro ficar aqui em 0.5 HT, 1.49. 9 dos últimos 10 jogos do Fluminense foram over 0.5 HT e 8 dos últimos 10 jogos do Fortaleza foram over 0.5 HT. E agora, por fim, Goiás e Flamengo. O Flamengo vem como amplo favorito, a gente não sabe se vão ser os reservas, se vão ser os titulares, depois da Libertadores, né? Mas acredito que o Flamengo deve vencer. É uma odd que o back dá valor, mas jogando fora de casa, o Goiás jogando em casa, na verdade, o Goiás é um bom mandante, né? Segundo colocado aqui como mandante. Então prefiro ficar em Lei Goiás do que em back Flamengo e também no Lei Goleada. O Goiás não sofreu nenhuma goleada nos últimos 10 jogos e dificilmente vai sofrer em casa, tá? Premier League a gente queria fazer, mas depois do que aconteceu nessa semana, as rodadas foram adiadas, então não tem odds, não vão ter jogos, então a gente vai ficar Série A, La Liga e Campeonato Brasileiro. Se você gostou, deixa um like, se não gostou, deixa um dislike. A nossa parceira Mega Pari está oferecendo até R$1.000 de bônus no primeiro depósito. Forte abraço, até a próxima.